Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sou o Jonathan Gonçalves aqui do canal GP Develop. Pessoal, eu estou fazendo aqui o curso Full Stack, que é um curso excelente do Instituto Atlântico. Eles compartilharam esse slide maravilhoso das aulas que a gente está tendo. E eu vou repassar com vocês, tá bom? Foi diagramado aqui pelo pessoal do Ser Jovem, tá? Capacita Brasil, excelente professor José Magalhães, que está ministrando esse curso. Mas eu vou falar um pouquinho com vocês aqui do que eu entendi, do que eu aprendi do ambiente web, tá bom? Isso que é muito importante para você que pensa em trilhar o caminho do desenvolvimento web, né? Tanto na área front-end como back-end ou os dois, né? A carreira full stack, você precisa ter uma noção de como é a web, como funciona, tá bom? Repassando o que a gente viu nesse curso e o que a gente pode ressaltar para vocês aqui do nosso canal, é o funcionamento da internet. A internet, para quem não sabe, é basicamente uma rede global, vem de rede, né? Que vai permitir a conexão inter entre os computadores. Então, você pega essa palavra inter aí e associa a global, conexão global, que estabelece a troca de informações e comunicação entre os dispositivos de todo mundo. Então, quando se fala de internet, você vai associar esse termo inter à questão das conexões e troca de comunicação e informações pelo mundo aí numa escala global, tá bom? Tem um breve histórico, pessoal, isso vai surgir lá por volta dos 1960, período de Guerra Fria, e o projeto da ARPANET. Ele vai evoluir bastante, mas na época a internet tinha critério apenas de compartilhamento de documentos, né? O hipertexto da época, questão de corrida espacial e tecnológica da época. Fato é que em 1990, de fato, surge a web com esse processo aí, né? O hipertexto, na verdade é de 1990, peço perdão. Vai ter lá a figura do Tim Berners-Lee, bem marcante nessa época de 1990, e vai trazer a web para a gente, que é esse espaço da internet permitindo a gente o hipertexto, né? A transferência de hipertexto, que é uma mescla de texto com imagem, vídeo ali, tudo como se fosse um documento dinâmico, de certa forma. Então, isso daí, o hipertexto, vem aí na época da web com o Tim Berners-Lee para o compartilhamento desses dados e dessas informações em uma escala além da física, né? Avançando, a gente precisa entender como é que funciona, tá? O funcionamento da rede é por meio de interconexão, como eu já falei para você. Então, a gente vai ter essas conexões em três figuras aí principais para que a gente consiga estabelecer o acesso à internet. Ela funciona em cima de protocolos de comunicação padronizada. A gente fala lá do modelo TCP/IP, modelo de comunicação de rede. Esse modelo aqui funciona em cima dos protocolos. Lembra que protocolo nada mais é do que uma regra que você usa e estabelece para que você possa realizar aquela comunicação. Vai ter protocolo para tudo que é tipo de coisa que você acessa na internet. Protocolo para transferir arquivo, protocolo para você acessar um site, por exemplo, protocolo para você, sei lá, tudo, protocolo para estabelecer uma segurança ali no seu site, protocolo para enviar e baixar e-mail. Tudo isso tem uma regrazinha, um protocolo que ali por debaixo dos panos faz a normatização de como aquilo faz acontecer, né? Então, os componentes aí vocês já estão vendo, o servidor, né? O servidor ele vai servir a rede com os dados, então ele vai providenciar, fornecer os dados ali para a rede, e os clientes que é quem consome, quem usa esses dados nos servidores. Pode ser um celular, pode ser um notebook, pode ser um Smart TV, enfim, são os dispositivos que vão acessar os dados que estão no servidor. E aqui, ó, você pode ver a imagem bem bacana aqui do lado. Só que para eles acessarem isso, eles vão precisar de um canal, né? O canal é a nossa internet, a nossa rede. Para isso a gente precisa, né, dos roteadores, que vão fazer esse direcionamento de tráfego, né, de dados entre as redes, ou o roteamento especificamente, ali, o caminho que você faz até você chegar no servidor. E dentro desse roteamento, a gente tem as regras de comunicação, como já falei para vocês, são os protocolos. A gente vai ver melhor isso, tá? Mas no critério didático voltado para o desenvolvimento web, não tão aprofundado como seria, talvez, aí no entendimento do estudo das redes, né? Estudo mais aprofundado.
Fato é que a gente entende aí como que a internet funciona, mas a gente precisa contextualizar, né? Desde o surgimento da internet até os dias atuais, a forma de comunicação tem mudado, evoluído bastante. O trabalho, a gente tem hoje em dia o trabalho remoto, né? Você se comunica hoje com uma certa velocidade mais avançada, digamos assim, fluidez, pessoal. A gente tem muita fluidez na comunicação hoje por causa disso. Quem não lembra aí da época das cartas, essa geração mais recente não sabe nem o que é uma carta, né? Na verdade. Então, a gente teve mais fluidez. Essa ferramenta no mundo moderno, minha nossa, acelerou os processos aí de comunicação numa escala absurda. Quem volta aí, volta 20 anos atrás, no passado, volta 20 anos atrás, olha aí, Leonardo. Você volta 20 anos, meu amigo, no passado, você vai ver que, se você tem, né, mais de 20 anos, talvez você voltando, você vai ver que antigamente era diferente. Você precisava falar com fulaninho de tal que não precisava estar nem em outra cidade. Ali no bairro, você tinha que ir na casa dele, ou não sei, tinha que discar ali, esperar aqueles telefones antigão e tal. Mas é isso, a internet veio e está permitindo a globalização da informação, um acesso mais dinâmico, mais fluido, né? Então, como é que funciona tudo isso na internet? A gente viu por cima aí que os componentes da internet, dentre eles servidor e clientes, eles vão se organizar para poder fazer essa comunicação. Quando se fala de organização, lembra da palavra. São coisas diferentes, tá? Mas quando você pensa aí nessa forma de modelagem de como acontece, lembra da palavra arquitetura. Porque quando se fala organização, você já vai pensar na distribuição física. A arquitetura é esse modelo mais teórico, digamos assim. Esse modelo teórico, cliente-servidor, vai modelar a interconexão por meio dos protocolos. Basicamente, esse modelo aqui, essa arquitetura cliente-servidor, ela vai apresentar o que a gente já viu, mas o funcionamento dessa arquitetura de comunicação na rede, ela vai ter um servidor que vai providenciar aos seus clientes o acesso ali aos dados. Então, o cliente faz uma requisição por meio de um HTTP, por exemplo, que é um protocolo que vai ser responsável por essa transferência do hipertexto, do que está aqui para aparecer aqui. Então, ele faz um HTTP request, o servidor vai lá e devolve com um HTTP response. Aí vem aqui na sua telinha do seu navegador bonitinho. É bem prático, bem didático, bem de boa, galera. Então, esse é o funcionamento da cliente-servidor, né? O cliente vai mandar uma requisição lá para o servidorzinho dele, aí o servidor processa lá e tal e envia uma resposta. O que faz esse caminho, o que está nesse caminho, é esse protocolo danadinho aqui, o HTTP. E quando você vai mexer com e-mail, é o SMTP. Tranquilo, bem de boa, na lagoa. Tem a vantagem, né? Quando você tem uma arquitetura como essa, você tem o seu servidor centralizado ali, então você tem mais facilidade de manutenção, os dados vão estar lá no servidor, você pode fazer um backup e tal lá, que também pode ser uma desvantagem, né? Se você não tiver redundância em backup deles, precisa se preocupar com isso. Você pode deixar mais escalável, você pode aprimorar, deixar o seu servidor parrudo ali, e aí várias pessoas vão poder acessar ali os dados daquele servidor de uma forma mais rápida, né? Mais fluida. O gerenciamento simplificado, quando você tem um servidor ali centralizado, você consegue gerir os recursos de uma forma eficiente. O acesso à informação ele fica mais acessível, né? Um acesso acessível, que é a qualidade do que é acessível. Então, além disso tudo, a gente precisa falar dos componentes adicionais para você ter esse ambiente da web. Você tem o servidor da web. Basicamente, o servidor da web são um computador que vai armazenar e vai fornecer esse conteúdo. A gente já viu que é um servidor. Então, o servidor da web é um computador que fornece serviço da web, né? Um exemplo mais popular que a gente usa falando de desenvolvimento é o Apache, o Nginx e esse da Microsoft. A gente vai avançando aqui, galera, para vocês. Você não precisa só
servidor e do cliente. Você precisa de outro meio, né? Outro intermediador, além dos protocolos, as regras e outras coisinhas mais aprofundadas. Você precisa do navegador, né? O famigerado Navigation. Você tem o Google Chrome, né? O Mozilla, o Safari e o Edge, o Microsoft Edge. Esses são os componentes ali adicionais, mas a gente falou já dos protocolos, né? Tem 3 exemplos principais. Só recapitulando, protocolo são um conjunto de regras que vai reger ali a comunicação. Como é que deve acontecer essa comunicação? Então, você tem um protocolo para cada tipo de comunicação que você faz. É transferência de hipertexto, que a gente acessa os sites, né? Então, você vai precisar. O hipertexto você vai associar muito com HTML, pessoal. HTML é o corpo do site, é a estrutura do site, tá bom? Então, esse protocolo aqui é o principal responsável por você conseguir acessar os sites estáticos aí hoje em dia. Então, você vai precisar acessar um site, esse protocolo vai regir como é que acontece. Então, a gente já até falou um pouquinho, né? Quando o cliente lá, o computadorzinho, o celular, a Smart TV vai acessar o servidor do site lá, ele faz um HTTP request, né, uma requisição, o servidor processa e devolve lá um response lá. Claro, isso é mais complexo, tá? Quando a gente vai estudando, você vê que tem um cabeçalho do protocolo, cabeçalho da requisição, tem outras informações que são passadas, mas não é intuito a gente se aprofundar nisso. A gente está tendo essa visão geral para poder entrar aí nos conceitos do desenvolvimento web. Claro, conforme o andar da carruagem, você vai se aprofundando, vai vendo que isso aqui, essas regras, elas são bem bacanas de ver, porque você consegue ver informações minuciosas do processo de comunicação, logs, coisas de timestamp. É interessante quando você vai estudar isso, é muito bacana. Quando você vai fazer um download de um arquivo, você vai fazer um upload de um arquivo para uma página, você está mexendo aí com o protocolo FTP. Quando você tem lá o seu correio eletrônico, você vai enviar um e-mail, você mexe com SMTP. Meus amigos, esse é o resumo. Até o momento, essa foi a primeira abordagem que tivemos aqui no curso do Capacita Jovem Ser Jovem. É um curso bacana, estou compartilhando aqui com vocês. É um curso aí que tem esses parceiros aí, é um curso bacana de verdade. Eu estou amando. Então, se você gostou, deixa aí o seu like, eu vou trazer mais conteúdos assim. Esse professor José Magalhães é um cara extraordinário. Eu estou repassando, pessoal, mais critério do que eu também estou compartilhando conhecimento no nosso canal. Para quem não está acessando, estou condensando aí no meu canal, porque é uma forma que eu tenho de estudar, ensinando. Eu gosto de ensinar também, mas se você tem alguma outra ideia, você quiser compartilhar os conhecimentos aí, vamos nos conectando, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!